Paz do Senhor aos irmãos, aqui é o Pastor Paulo, aqui de Aranguá. Estou aqui fazendo um vídeo para falar acerca do arrebatamento da igreja, né? Que por alguns anos, e vou dizer até o último século aí principalmente, né? Uma nova teologia surgiu, vindo dos Estados Unidos e acabou que a teologia da prosperidade também divulgou muito isso, né? Através de seus pastores. E isso entrou em várias denominações. Até, como eu digo para alguns irmãos, alguns porque se baseiam apenas naquilo que outros já ensinaram e poucos vão realmente ler para ver o que a Bíblia diz a esse respeito. E eu, para ser sincero, eu nunca esperei que Deus fosse me dar entendimento sobre isso, nem pretendia um dia estar fazendo vídeo sobre isso ou pregando sobre isso. E eu olhava para o livro de Apocalipse e via muitas coisas difíceis de entender. E até que, ouvindo esses homens pregar que a igreja, né, os cristãos não passariam pela grande tribulação, que a igreja seria arrebatada antes, os salvos seriam tirados da terra antes que isso acontecesse. Mas só que quando eu ouvia esses homens falar dessa forma, algo me incomodava no meu espírito, que parece que não ia ser assim. Deus começou a me dar alguns sonhos com arrebatamento, alguns sinais, né, havendo assim a ver com aquilo que aconteceria nos últimos dias, mas como eu digo para alguns irmãos e pastores que são homens de Deus também, pensam da mesma forma, que Deus, quando dá um sonho, quando te revela algo, nunca irá contra a própria palavra dele. Então tudo que vem de Deus, né, da parte espiritual, da parte de Deus, sempre vai estar de acordo com aquilo que é a palavra. Nunca contra, nunca fora. Então, Deus me levou um dia em um versículo de Apocalipse 9, onde fala de uma estrela que vai cair no céu e aquela estrela vai descer no abismo. Então, a primeira conclusão que eu cheguei é que não poderia ser uma estrela literal e que aquela estrela fazia referência a um anjo, né? Não deixa claro se é um anjo caído, mas por dedução ali dá para perceber que pode ser, porque ele vai liderar os demônios, né? E vai subir com esses demônios para a terra e vai tocar nos homens. E o texto diz que tocará nos homens, né? Ele está falando de forma generalizada, né? Homem e mulher. Por 5 meses esses homens pedirão para morrer de tantas dores que sentirão. Só que o texto deixa claro que esses demônios só poderão tocar naqueles que não têm a marca de Deus. Então, o que me chamou a atenção ali? Pô, então se esses demônios têm que saber que eles só podem tocar em quem não tem a marca de Deus, então significa que quem tem a marca de Deus, né, quem é selado pelo Espírito Santo, que tem Efésios 1 e Efésios 4, o selo do Espírito Santo, para aqueles que são salvos, né, aqueles que são cheios do Espírito Santo, são selados. Então, esses demônios não poderão tocar em você, em mim, se a gente estiver aqui nessa fase. Então, e já me chamou a atenção, pô, então, nós, boa parte dos que estarão vivos, estaremos aqui. E eu comecei a ler e eu vi que ali é a quinta trombeta e a coisa já vai estar bem feia na Terra, né? E uma coisa assim, Deus começou a me trazer reflexão sobre aquele povo, né? O povo que saiu do Egito, que Moisés foi usado para tirar eles de lá. Deus não tirou eles do meio das pragas, né? Deus deixou ele lá, aquele povo no meio das 10 pragas. Guardou o povo no meio das pragas. E só libertou eles de lá, tirou eles de lá depois que tinha passado por tudo. Então, alguns irmãos acabam usando a igreja de Filadélfia, ali na sexta carta, a sexta igreja, dizendo, quando Jesus disse que vai guardar aquele povo daquela hora, está falando de uma grande tribulação que virá sobre a terra. Mas para aquele povo, naquele tempo, também já aconteceu isso. Se cada carta representa uma fase da igreja, então a sexta não deveria ser a fase final, deveria ser a sétima na terra, né? E ali está falando para a sexta, porque aquele povo, naqueles tempos, aquele povo ali foi perseguido. Então, boa parte daquele povo ali foi guardado, porque, como disse alguns irmãos, se todos os que serviram Cristo naquele tempo tivessem morrido, o evangelho não teria chegado até nós, né? Não teria homens pregando. Então,
Então Deus foi guardando os seus, aqueles que não, que Deus ainda tinha propósito na terra, para que ao longo dos séculos o evangelho fosse passando para frente. E daí Deus começou a partir dali a me levar em outros textos. Então é conhecido da maioria que muitos pastores, né, acabam pregando que vai ser depois da sétima trombeta. Tá, então vamos refletir. O que a Bíblia fala sobre a sétima trombeta? Quando isso acontece? O apóstolo Paulo e Jesus também, em Mateus 24, faz uma referência a algo que tem que acontecer antes que ele venha. Existem algumas cenas antes do ato final, né? Não é um filme, mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, vai deixando claro o que vai acontecer fase por fase na terra, até que a filha do Filho do Homem, né, Jesus, aconteça de fato. E o próprio Filho de Deus, Jesus, em Mateus 24, versículo 15, diz assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Lá no 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Está falando o quê? Da grande tribulação. Lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também faz um alerta para o povo daquela época, que o povo já estava ali com a intensidade, com a autoridade que o apóstolo Paulo pregava. O povo já estava assim meio amedrontado, achando que já estava muito próximo à volta de Jesus. E Paulo disse assim: ora, irmãos, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sombra da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, aqui o apóstolo está dizendo que o anticristo vai ter que ser revelado. Então, para que depois a volta de Jesus aconteça. Jesus também deixou claro em Mateus 24, versículo 15, que também ele teria que se assentar no templo de Deus, se colocando como Deus, né? Então, são sinais claros de que o arrebatamento da igreja não vai acontecer assim de uma hora para outra, como muitos dizem, às vezes em pregações sem muito entendimento, que você vai estar indo para casa, de repente esse culto, o arrebatamento, Jesus pode voltar hoje. Não, Jesus não pode voltar hoje, porque Jesus não vai ir contra a própria palavra de Deus, né? Contra tudo que foi profetizado para que acontecesse antes da sua vinda. Você pode morrer antes da volta de Jesus, eu posso morrer antes da volta de Jesus, mas Jesus não voltará sem que antes se cumpra tudo aquilo que foi predito antes da sua vinda. E um dos últimos sinais, assim, que antecederão a sua volta, é que o anticristo tem que ser revelado. Então, todos conhecerão. E a gente vai entrar em outros textos aqui. 1 Coríntios 15, 51 a 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que será depois da última trombeta. Qual é a última? A sétima.
Apocalipse 10:7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O que é o segredo de Deus? Que Deus deixa encoberto, né, depois que Jesus nasce, e ele fala da sua vinda, que ele voltaria de novo e dá sinais. Fica em segredo qual o dia e a hora, né? Então, depois da sétima trombeta, estará próximo de ser revelado o segredo de Deus. Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Ou seja, se você ler Apocalipse 11, 12, 13, ali no 11 mesmo, no começo, você vai ver que vai ter, antes do 11, 15, lá do 11 até o 14, o que vai acontecer antes? Vai ter as duas testemunhas pregando na terra, pregando o evangelho, profetizando. Alguns dizem que será o próprio Elias e Moisés que retornarão à terra. Eu acredito que pode ser, Deus tem poder para isso, com certeza, mas também pode ser duas pessoas que Deus usará nos últimos dias com a mesma unção de Elias e de Moisés. Quando Jesus nasceu, alguns achavam que também Jesus era o Elias, né? Renascido, reencarnado, né? Pelas crenças que eles tinham na época deles. Então a unção, né, é semelhante à de Elias e à de Moisés, pelos sinais que eles vão estar fazendo na terra. Mas, ou seja, então tu vai tocar a sétima trombeta, mas vai ter algumas cenas acontecendo ainda. Não vai tocar a sétima trombeta agora, a trombeta não vai soar e em seguida nós seremos arrebatados. Ou seja, após a sétima trombeta, mas terá coisas que terão que acontecer ainda para que isso aconteça. Ou seja, vai ter as duas testemunhas, toca a sétima trombeta, mas o anticristo ainda não foi revelado. Então, o Apocalipse 12 tem uma referência ali a ver com a igreja, que fala da mulher que vai para o deserto, que também tem a ver com Maria. Fala do dragão que, né, arrebatou a terça parte das estrelas do céu, que também está fazendo uma referência a Satanás. Mas também dá para entender que parte da igreja vai ser guardada nessa fase. E se você ler ali nas duas testemunhas, eles vão profetizar sobre a terra e tá pregando naquele tempo por 1260 dias ou 42 meses, que se você calcular pelo nosso calendário, pelo calendário hebraico, tanto faz, vai dar 3 anos e meio. A igreja ali, ou a mulher que vai ser guardada no deserto, que tem a ver, a mulher em profecia significa também a igreja, né? Tem a ver com a igreja. Vai falar de 3 anos e meio também, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Quando entrar em Apocalipse 13, quando o anticristo ali é levantado, a besta, o falso profeta, a trindade satânica, eles também farão coisas na terra por 3 anos e meio. Ou seja, se pegar os 3 anos e meio das duas testemunhas, que é a primeira fase da tribulação, e depois somar com os 3 anos e meio do anticristo, vai dar 7 anos de tribulação, como muitos teólogos falam. Só que se você olhar até ali, ainda não aconteceu o arrebatamento. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Apocalipse 14, lá no versículo 6 ao 20, diz assim: E vi outro anjo, antes da grande de Jesus vir nos céus ainda, Deus dará um último ato de misericórdia, que será o quê? 3 anjos andarão pelo céu, proclamando o evangelho eterno, dando a última chance para a humanidade, para aqueles que ainda não se renderam. Um último ato de misericórdia. Que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, não é apenas para o povo judeu. Aqui, muitos dizem assim, né, que a igreja vai ser arrebatada e depois Jesus vai voltar ali para buscar o povo judeu. Eu acredito nisso no milênio, depois do milênio.
né? Mas o arrebatamento da igreja vai ser um ato só daqueles que são salvos, os gentios. Vai ser uma única partida. Não vai ter deixados para trás, como tem no filme, que vai ter uma segunda chance de morrer por Cristo quando a besta colocar a marca. Não, aqui a Bíblia deixa claro que o arrebatamento será depois do anticristo, ou seja, depois do final, no final da grande tribulação. E nessa parte do Apocalipse 14 diz que sobre aqueles que vão aceitar a marca da besta naquela fase. Então, se o arrebatamento é depois da grande tribulação, depois da marca da besta, não tem esse negócio de arrebatamento da igreja acontecer antes do anticristo. Aqueles que ficaram para trás vai ter uma segunda chance de morrer por Cristo quando não aceitarem a marca da besta. Isso a Bíblia não deixa espaço para isso, nem dúvida a esse respeito. Basta que você leia os textos que eu estou citando aqui e reflita, peça clareza de Deus, sabedoria de Deus para entender assim como Deus fez comigo. Eu não fui buscar conhecimento humano, eu não fui buscar explicação no homem para isso. Deus foi me trazendo os textos e aos poucos foi me abrindo entendimento para que eu entendesse de fato o que a Bíblia dizia sobre esse assunto. Hoje, se você procurar na internet, tem outros pastores que Deus está abrindo entendimento. O pastor Paulo Júnior, né, que é um grande defensor do Evangelho no Brasil, que bateu muito de frente com a teologia da prosperidade, foi muito atacado por isso. Ele também diz em um vídeo, que eu não me esqueço o nome, que ele pregou há algum tempo que a igreja também seria arrebatada antes da grande tribulação, até que ele se voltou para o Evangelho, para a Bíblia, né, para o Apocalipse, e parece, se não me engano, um pastor americano chamou a atenção dele para isso, e ele foi ler realmente a palavra de Deus e viu que realmente a Bíblia não deixa espaço para que a gente creia que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas que ao se aprofundar na Bíblia, ele viu que sim, a igreja estaria aqui na grande tribulação. Que, claro, aqueles que estarão vivos, porque tem pessoas morrendo todos os dias agora com a pandemia. Quantas pessoas morreram? Nem todos chegarão até lá. Está longe, não. É hoje também não, porque tem coisas para acontecer. Só a grande tribulação são 7 anos. E tem coisas para acontecer antes da grande tribulação, sinais na terra ainda. Se você for ler ali os selos, for ler as trombetas, tem muitas coisas para acontecer até chegar na sétima trombeta. Além de ter as duas testemunhas pregando na terra, depois, antes um pouquinho, depois o anticristo sendo levantado, e depois, Apocalipse 14, o ato final, que é Jesus vindo nos céus com seus anjos para arrebatar a igreja. Então, diz assim, vamos ler de novo? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus falou em Mateus 24? Que ele viria nas nuvens, né, depois que a grande angústia da grande tribulação acontecesse. Então, quando é que a Bíblia deixa claro que acontecerá a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, nas nuvens, depois da grande tribulação, depois das testemunhas, depois do anticristo, só no capítulo 14, depois que os 3 anjos ainda andam pelo céu, proclamando o Evangelho, um último ato sobrenatural de Deus, né, para todos verem, e ninguém poder dizer que Deus não deu todas as chances que podia dar, que Deus não é bom, que Deus não ama, que Deus não queria salvar. Deus dá a última chance aos homens na terra. Uns 3 anjos pregando a toda língua, povo e nação.
um último ato de misericórdia, para que daí o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, venha nas nuvens arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, não creia em tudo que se diz, né, sobre o arrebatamento da igreja. Também tem um povo dizendo que o arrebatamento será que é secreto, mas isso será para outro vídeo. A Bíblia não diz isso. Apocalipse 3, do 10 até o 11, né? Visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para aprovar os que habitam na terra. Venham sem demora, guardem bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que é a parte onde a igreja de Filadélfia, né? Algumas versões vai dizer guardar daquela hora, mas essa versão que é mais próxima do original diz guardar naquela hora, né? Na hora da aprovação. Ou seja, para ser guardado de algo não precisa ser tirado do lugar. Quantas pessoas passam por situações graves na Terra, tsunamis, enchentes, terremotos, furacões, e outras pessoas no mesmo lugar morrem e outros por um milagre, né, escapam no meio de coisas tão grandiosas e tão destruidoras e acabam escapando. Por quê? Porque Deus ainda tinha um propósito para elas na terra. Então, para Deus guardar alguém, não é necessário que Ele tire da terra para que seja guardado. Assim como Deus guardou o povo que foi tirado do Egito lá no meio das 10 pragas, para depois tirar, para mostrar que Deus guardava o seu povo, né? Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus te abençoe. Leia a Bíblia, peça entendimento a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que tenha dúvidas sobre esse assunto, que ainda, né, talvez não entendeu ainda e que talvez está acreditando ainda que a igreja, nós os salvos, vamos ser tirados daqui antes da antes da grande tribulação. A Bíblia não afirma dessa forma, mas afirma assim, deixa bem claro que nós estaremos aqui. Que Deus te abençoe. Amém?